sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, quero convidá-lo a refletir um pouco sobre o momento que vive o Brasil e o que podemos pensar para o futuro. Eu sei que nessa época em que vivemos, onde a mídia atrai as pessoas por slogans marketizados e frequentemente com muito pouco compromisso com a ética ou com a verdade, onde o tempo nos é consumido ou roubado por toda espécie de atrativos o dia todo. Eu sei que convidá-lo para dedicar uns 20 minutos de seu precioso tempo para uma reflexão maior sobre as realidades que nos cercam e que nos preocupam é um pouco remar contra a correnteza. Mas eu agradeço se você me acompanhar, comentar, compartilhar e, enfim, difundir essas reflexões. O momento brasileiro, creio, que espera isto de todos nós. Nesse sentido, como brasileiro, eu desejo propor-lhe uma reflexão sobre esse momento, cuja vítima somos nós, brasileiros, e são as instituições nacionais. Quero, sobretudo, refletir com você sobre os caminhos possíveis para sairmos dessa crise, sobre os pressupostos para que se saia desse momento para um novo amanhã, a fim de construirmos o país que poderemos ser, que desejamos ser, mas que só seremos se soubermos encaminhar o país para novos rumos certos, através de um projeto nacional competente, um projeto que indique esses caminhos e as formas de percorrê-lo. Infelizmente, o Brasil não tem um projeto de desenvolvimento nacional. Infelizmente, também não vejo quem se preocupe por fazer e propor um projeto nacional. Refiro-me aos partidos políticos, aos órgãos governamentais, que deveriam propor um projeto para a sociedade. Mas refiro-me também à sociedade, por suas instituições representativas, às universidades e outras organizações nacionais, cuja visão em geral se resume a seus interesses específicos, sem uma preocupação com uma dimensão nacional que inspire esse projeto necessário. O que estamos a ver sobre a superação da crise, ou sobre os rumos a seguir, não vão nos levar àquela posição que o Brasil poderia ter, podendo ser um modelo de uma nova sociedade, mais participativa, mais solidária, socialmente desenvolvida e sintonizada com os avanços da ciência e da tecnologia. Digo isto, meus queridos amigos e amigas, que o Brasil poderia ser até um modelo de sociedade, não por razões românticas ou por ufanismo, mas por razões de ordem geopolítica, de nossas riquezas naturais e até das características, ou talvez principalmente pelas características de nosso povo. Dentre essas características, eu gostaria de realçar de um modo especial a tolerância, a convivência pacífica, a capacidade criativa, a solidariedade e tantas outras que fazem parte dos nossos valores, dos valores essenciais de nossa sociedade. No entanto, sem um projeto nacional, tudo isto é esquecido. Podemos dizer que tudo isto é um sonho que nunca será realizado, por maiores que sejam nossas qualidades ou a riqueza de nosso território. Na falta desse projeto, as ações do governo, como o esforço da sociedade, acontecem de uma forma errática, em resposta a interesses setoriais de grupos ou locais,
quando não apenas aos interesses de pessoas, eventualmente até legítimos, esses interesses, mas que erráticos e pontuais são incapazes de inspirar um verdadeiro projeto nacional de desenvolvimento. E ficamos a patinar na mesma situação. Na falta de um projeto nacional, a ação governamental, acontecendo dessa forma, o atendimento a interesses individuais prevalecendo sobre os interesses da sociedade, abre o caminho para a ineficácia do governo, como abre perigosamente a porta para a perda da ética, para a corrupção generalizada no governo e na sociedade. Não é isto o que está acontecendo no Brasil? É esse caminho nos levará, como se disse, ao fundo de um poço, se não tivermos a vontade e a competência suficiente para revertê-lo. Alguns indicadores de onde estamos, ainda que já conhecidos, são necessários, mas são escondidos ou são maquiados pela esperteza ou pela incompetência dos governos e dos governantes. Infelizmente, não constituem esses indicadores objeto das preocupações das instituições sociais, entre elas as empresas que se envolvem em toda espécie de desvios, como estamos vendo, e quero me referir também às universidades, que fechadas em seu mundo acadêmico, ou em seus problemas específicos, que não são poucos, não chegam a atuar em profundidade sobre as questões nacionais, contribuindo na reversão desses caminhos equivocados. Sob esse aspecto, infelizmente, é preciso dizer que o Brasil também não pode contar com elas, com as universidades. Enfim, não posso deixar de referir-me também à mídia, que ao transformar dados em informações, ela o faz simplesmente transferindo dados e informações, e não conhecimento, para que o Brasil esteja atento à dimensão real do que esses dados, esses indicadores estão revelando. No entanto, o correto e frequentemente corajoso diagnóstico deve ser o ponto de partida para a cura dessas enfermidades. E tanto mais corajoso e correto deve ser o diagnóstico, quanto mais grave for a enfermidade. A ocultação dos sintomas da doença não cura. A mentira não vale. A maquiagem do que está acontecendo não vale. Não vale a compra do silêncio ou do discurso. Essa forma espúria de ser ou de comportar-se dos governos ou dos que nos governam, na verdade prostituem as instituições em proveito próprio, ou do partido, ou da ideologia, ou de seu projeto de poder, enganando o povo. Não pode continuar prevalecendo. No entanto, meus amigos, minhas queridas amigas, é por causa da adoção de todas essas formas espúrias de governar, de priorizar interesses próprios do poder, da ideologia, dos partidos, dos grupos, é também por causa do esquecimento dos princípios éticos por segmentos da sociedade, é por isto tudo que estamos sendo levados ao fundo do poço. É à luz dessa dolorosa realidade que o Brasil está vivendo, que desejo analisar com vocês alguns indicadores desse percurso que vai nos levar a alguma forma de frustração, se não for revertido a tempo. Recuperar os padrões éticos do governo e da sociedade constitui um pressuposto para retomar o caminho sonhado e possível de sermos uma sociedade desenvolvida, participativa, solidária. Dessa tarefa ninguém pode esquivar-se,
nem a família, nem os grupos sociais, nem as universidades. No que se refere à administração pública, quero me referir à desorganização das estruturas de poder, onde ministérios e outros órgãos públicos se multiplicam para atender interesses pessoais, partidários ou de grupos, ou simplesmente para a conquista e a manutenção do poder. O Estado se desvia de seu compromisso com o bem público, o que faz com que a sociedade pague um preço muito alto, que não é essencialmente um custo financeiro, é também, mas é sim o custo da ingovernabilidade, porque nenhum governo, nenhum órgão de controle tem condições de articular, de supervisionar, de desenvolver e controlar ações governamentais, garantindo um mínimo de competência, eficácia e de ética. Quero me referir a uma segunda questão de especial importância, se desejamos efetivamente fazer com que o Brasil caminhe no rumo daquele país com que nós sonhamos. Refiro-me ao excesso de concentração no governo federal, que torna a Federação Brasileira apenas uma palavra, não uma forma desconcentrada de organização do país, como deveria ser. Agrava-se então essa concentração na medida em que o poder se concentra, que já é concentrado, se concentra no executivo, que dessa forma interfere de forma legítima ou ilegítima no legislativo e no judiciário. Se na concentração federal do poder, os estados que compõem a federação se transformam em províncias, ou quase diria satrapias, como no antigo Império Persa. No segundo caso, a concentração do poder no executivo torna letra morta o preceito constitucional da independência e harmonia entre os poderes. Estamos vendo e colhendo as consequências dessa concentração. A terceira questão, enfim, que quero considerar, refere-se à situação do Brasil diante do mundo, deste mundo globalizado e interdependente. É necessário tomar consciência, exatamente por causa disso, da globalidade, da interdependência e da real situação do Brasil face às nações do mundo. Isto, meu querido amigo, minha querida amiga, significa dizer que não devemos ter medo, ou que não nos devemos nos deixar enganar quando nos escondem um diagnóstico realista da posição do Brasil diante das nações do mundo e nos deixarmos enganar por dados maquiados que nos apresentam um país róseo diante do mundo, querendo nos convencer de que todas as questões foram resolvidas, querendo nos convencer que não temos mais problemas referentes à saúde, à educação, aos avanços tecnológicos, enfim, aos indicadores de nossa posição diante do mundo. Por mais que doa, vou colocá-los, não no sentido de que não os consigamos vencer, mas no sentido de que conhecê-los é o pressuposto para vencê-los. E temos condições para isto se tivermos, como dizia no início, a consciência das nossas potencialidades como povo e como território. Os números que dou a seguir não são números de pessimismo, portanto, ou de quem não crê no futuro do Brasil. São números que devem significar para nós um diagnóstico realista de onde estamos, da gravidade de nossas doenças, números que nos indicam com clareza os remédios adequados
urgentes e necessários, ou as prioridades do que deve ser feito para que a doença seja vencida. Não, meus queridos, ter coragem de assumir o diagnóstico da situação a que estamos reduzidos nesse mundo globalizado não é nenhum complexo de guaipeca, como até dizem, expressão que a criatividade do marketing inventou para analisar problemas complexos. Mas significa que temos a consciência e a certeza de que temos competência e qualidades suficientes para vencer a doença e prosseguir nosso rumo na construção desse país com que sonhamos. Não nos deixemos enganar, pois, pelos que nos dizem que estão resolvidos os nossos problemas. Vou dar alguns desses números, que são dolorosos. Mas quando estamos doentes, não adianta escamotear a doença. Conhecê-la é o pressuposto para curá-la. Segundo o FMI, o tamanho de nossa economia, ou do nosso PIB, que nos colocava como a terceira economia do mundo, no ranking das maiores economias do mundo, já considera que caímos para o 9º lugar. Isso significa que os outros crescem, enquanto nós patinamos ou regredimos. Outro indicador. Segundo o Fórum Econômico Mundial, no que se refere à nossa capacidade competitiva, ou seja, da eficácia de nossa capacidade de produção, em pesquisa conjunto com a brasileira Fundação Dom Cabral, indica que o Brasil, que estava situado já então num constrangedor 57º lugar, regrediu agora para o 75º lugar, enquanto nós, brasileiros, amargamos nosso recuo de quase 4% do PIB num dos piores desempenhos do mundo, que, embora não crescendo muito como em outras décadas, continua crescendo na média acima de 2 pontos sobre o PIB real. Enquanto isto, também segundo a OCDE, entre os países que compõem o chamado Grupo dos 20, o Brasil está em 3º lugar entre os maiores índices de inflação, de trás para frente. Posição que se repete se a comparação for feita com os 36 países associados a esse organismo, mais os 5 países maiores da economia, o que dá 41 países. Nesse grupo, nós ficamos em 39º lugar. Por que chegamos a esta situação? Eu respondo. Porque a educação no Brasil está longe de responder às necessidades de uma sociedade desenvolvida, ou longe de nos inserir numa sociedade global. No ensino superior temos em torno de 15 jovens na universidade, em cada grupo de 100 jovens entre os 17 e 23 anos. Nos países do primeiro mundo, esse número caminha para o 100%, na ideia de que é preciso preparar toda a sociedade para viver num mundo onde o entendimento de toda a ciência e o uso de toda a sua aplicação, ou seja, da tecnologia, exige a formação superior e não apenas o mercado de trabalho. Enquanto isso, nosso ensino médio continua muito mais voltado a preparar alunos para exames que lhe abram as portas para a universidade do que para dar um sentido prático para a vida, incluído o trabalho. Enquanto isto, entramos no 3º milênio com uma taxa escandalosa de 12% da população ainda analfabeta.
e de outros 40% que não concluíram a educação básica. E dentre os que concluíram, em torno de 60% podendo ser considerados analfabetos funcionais, isto é, incapazes de usar o conhecimento para a vida, para o trabalho. E ainda para a educação da criança na primeira faixa dos 0 aos 6 anos, atendemos pouco mais de 30% de nossas crianças. Aonde paramos? Segundo dados da OCDE, entre os 36 países associados a essa instituição internacional, o Brasil ocupa um constrangedor 35º lugar. E numa análise maior, abrangendo 76 países, ocupamos o 60º lugar, ou o 88º lugar, se analisarmos 127 países, como fez a Unesco, como sabemos, órgão da Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura. Enfim, quando analisamos nosso ensino superior, vemos que no ranking das melhores 100 universidades do mundo, o Brasil inclui apenas uma universidade, a USP de São Paulo. No entanto, mesmo a USP, que nesse ranking se situava na faixa entre o 50º e o 60º lugar, neste ano regrediu para a última faixa, ou seja, se inclui entre o 90º e o 100º lugar. Deixando a reflexão esses dolorosos números referentes à educação, meu querido amigo, minha querida amiga, devo ainda refletir com você sobre outra dimensão humana, outro dos direitos essenciais para a preservação da vida e da saúde das pessoas. Direito, portanto, universal. Refiro-me exatamente à situação da saúde, chamando a atenção para a mesma pergunta: por que chegamos a tal situação diante do mundo? Retorno agora à Organização Mundial da Saúde. No ranking elaborado com base na situação da saúde em 191 países, o Brasil ficou situado no 125º lugar. Isto explica as dolorosas cenas que só os responsáveis parecem não ver, pelos corredores e pelas salas de espera dos hospitais, ou a vergonhosa marca dos meses de espera para marcar uma consulta ou uma quimioterapia para uma pessoa que sofre, às vezes até em estado terminal, como aconteceu com meu amigo, seu Pedro Raiceiro, e acontece todos os dias com milhares de brasileiros anônimos. Por não reconhecer tal estado, mas marketizando que tal programa ou que tal proposta resolveu ou resolverá o problema da saúde no Brasil, é por isso que não resolvemos os nossos problemas. Em outro ranking, agora da agência Bloomberg, respeitável instituição de pesquisa e monitoramento da transparência das instituições, em 48 países pesquisados sobre a eficiência no uso dos meios de promoção da saúde, nós ocupamos outro doloroso 48º lugar. Entre esses meios, devo referir-me especialmente ao saneamento básico, requisito mínimo para uma habitação digna e essencial instrumento para a saúde pública. Pois bem, estudo divulgado pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o Brasil ocupa um deprimente 112º lugar, num ranking de 200 países pesquisados. Entenderam
meus queridos, minha querida, o porquê do inconformismo da sociedade, aquela parte da sociedade que não se beneficia do poder ou de outros meios de acumular benefícios e privilégios de toda ordem, diante dos números que não são só números, pois por trás deles estão milhares, milhões de pessoas, de brasileiros que sofrem. É preciso ter a coragem de conhecer e diagnosticar a doença, aceitar o diagnóstico, por mais doloroso que seja, como condição de aplicar o remédio certo, adotar as medidas necessárias e urgentes para a cura. É a hora para evitar que a doença se agrave e que o paciente morra. Os últimos acontecimentos revelaram uma parte da doença que assola o país. Esta é a outra parte, da qual não podemos fugir, mas que temos que ter a coragem de assumir e nos convencer que são essas questões que devem ser postas e cobradas dos que vão nos governar, dos que vão governar o Brasil, e que devem fazer parte, essas questões devem ser a espinha dorsal de um novo projeto brasileiro, que não pode voltar a ser apenas um projeto de poder, um projeto de um grupo, mas um compromisso com a sociedade, um compromisso capaz de tornar a realidade do Brasil, a realidade com que tanto sonhamos, para que o sonho não se transforme, mais uma vez, em uma nova ilusão. Só que não é suficiente pôr um basta aos desvios. Agora é preciso reconstruir o Brasil, fazer dos sonhos a nova realidade. Reflita comigo, meu amigo, para ter as ideias claras do que deve ser feito. Reflita, comente, compartilhe. Um grande abraço.